Aleluia. Você pode orar em outras línguas. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Vamos ter um momento de oração em outras línguas. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Reconhecemos o seu amor, reconhecemos a sua bondade, reconhecemos a sua fidelidade, a sua graça que nos acompanha. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és a nossa fonte, a nossa vida. Pai, essa manhã é uma manhã onde nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, para ouvir as Tuas instruções, para sermos ensinados pelo Teu Espírito, para alcançarmos, Pai, a estatura de varão perfeito. E nessa manhã, Pai, nós estamos aqui reunidos e em nome de Jesus já cremos, Pai, em fortalezas sendo derrubadas, em sofismas sendo cancelados, desfeitos, porque a Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável, traz, Senhor, e manifesta para nós o Teu caráter a cada dia. Nós chamamos, Pai, nós chamamos. Conduz, Espírito Santo, cada momento dessa escola. Conduz, Espírito Santo, como Você sabe fazer com excelência. E nós estamos aqui, viemos com o coração aberto, saímos dos nossos lares, e muitos estão em seus lares nesse momento, mas estão ligados, conectados com essa palavra e com a unção. E eu sei que a Tua palavra alcança lugares onde nós nem imaginamos, e principalmente dentro de nós. Lugares, Pai, que precisam ser iluminados, lugares que precisam ser alcançados, limpezas que precisam ser feitas nessa manhã, Pai. Limpezas na mente, limpezas, Senhor, na alma, nas emoções, porque é o Senhor que faz. E nós cremos, Pai, nós cremos no que a Tua palavra está fazendo e vai fazer. Amado, nós te agradecemos porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Saia do seu lugar e cumprimente no mínimo 5 e diga assim: esta é uma manhã que Ele preparou para você. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Está preparado? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos sentar. Amém? Glória a Deus. Estamos em mudanças, em reformas. E Deus é bom, amados, e sabe nos maravilhar. Como é bom nós entendermos e vivermos tudo aquilo que Ele preparou para as nossas vidas. 2025 está chegando. Nossa, vou falar de novo. 2025 está chegando. Amém. Amados, e Ele está vindo com grandes coisas. Amém. Ele não está vindo para você, nada vem normal. É ou não é? Não vem, para nós não, nada vai chegar normal. Vem sobrenatural, porque fazemos parte de um Deus que é maravilhoso e que faz infinitamente mais. Amém? Você crê no ano sobrenatural chegando para a sua vida? Diga assim: começa hoje. Você crê nisso? Começa, amados, porque Ele é bom, o Senhor é bom. Nesse ano nós tivemos a oportunidade, estamos tendo, né? Porque ainda não terminou, está quase terminando. Mas estamos com a oportunidade de estarmos estudando esse tema. Diga sim. Quantas coisas, meu Deus, como eu tenho sido edificada na escola bíblica. Você tem sido, amados? Eu fui ensinada desde pequenininha
que a escola bíblica era bom porque nós iríamos aprender sobre Jesus. E os meus pais, eles sempre tinham isso no coração, então eu levava uma veraneio. Quem lembra da veraneio? Uma veraneio, camburão cheio, a maioria ficava no camburão. E aí ia todo mundo para a escola bíblica. 7, imagina uma mãe arrumar 7. O esforço que nós temos, amados, na infância, principalmente na primeira e segunda infância dos nossos filhos, nada é em vão, nunca vai ser em vão. Porque a palavra, eles podem crescer, às vezes tem as suas decisões, como a Aninha, ela traz muitas vezes sobre criação de filhos, sobre educação dos filhos. Eles chegam a um ponto que vão decidir. A decisão vai ser deles, mas com certeza a decisão sempre vai ser com temor, porque o temor está lá dentro. Eles não vão fazer assim, porque o fulano está fazendo, não, vai vir um freio, porque a palavra foi enraizada lá dentro. E eu sou prova disso. Eu sou prova de um ensino que foi colocado, implantado e solidificado dentro de mim desde muito cedo. E é muito importante, amados, nós termos isso dentro do nosso coração como pais, como homens e mulheres que estamos diante de uma geração, amados, como eu me compadeço dessa geração. E oro, porque hoje eles estão vivendo o que nós não vivemos. Nós não vivemos medo. Não que não tínhamos, né? Mas é uma geração que não sabe o que é brincar na rua até 10 horas da noite. De salve latinha. De queimada. Quem brincou disso? Né? Pique-esconde. Meu Deus, quantas coisas lindas. A gente colocava nosso cérebro para funcionar. Eu, na minha infância, Keilinha, que às vezes fala na infância pobre dela, que não tinha nada de infância pobre. Mas eu não tinha brinquedo. O que eu fazia? Eu fazia panelinha de barro. Mas era fantástico. Meus armários da minha cozinha era de caixa de medicação, de remédio. Quem tinha isso? Também, Dejanane? Mas era maravilhoso, era a casa mais linda, porque a gente colocava o cérebro para funcionar. E hoje, amados, infelizmente, é uma geração que não sabe pensar. Não todos, com certeza não. Não vou generalizar toda a geração, mas uma grande parte dessa geração não sabe pensar. O que eles fazem? Estão com uma dúvida, vai para o IA, inteligência artificial, né? E muitas coisas acabam limitando para que eles não acionem a criatividade que tem dentro. Nós somos seres criativos, nós criamos. Cristo nos fez assim, para criarmos, para vivermos o que realmente fomos chamados para viver. E eu vejo hoje, sabe, a nossa igreja, o esforço dos nossos mestres, da nossa coordenação doutrinária também, da nossa secretaria de ensino na igreja, da igreja, a gente tem buscado no Senhor nos esmerarmos para trazer um alimento que edifica, que é forte, que é saudável e que vai ecoar na eternidade. Se você traz o seu filho pequenininho, ele vai ser ensinado. Ele não vai ficar pintando lá dentro, não. É palavra. É palavra que eles estão ouvindo. O adolescente está ali, na igreja deles, eles sendo ensinados de acordo com a faixa etária. Os teens, que são os juniores da época, né? Também estão sendo ensinados. Cada um, amados, nós estamos sendo ensinados pelo Espírito Santo. E é uma geração que precisa muito. Nós precisamos ensinar os mais velhos, ensinando os mais novos a viver uma vida no Senhor, a ser apaixonado por Jesus, a amar Jesus acima de tudo, de todas as coisas, respeitar a sua palavra, considerar a sua palavra. É uma geração que não sabe o que é respeitar a Deus. É uma geração que às vezes fala coisas que eu fico, meu Deus, não. Tema o Senhor, considere quem Ele é. E como eles vão aprender? Eu, você, nós vamos ensinar. No nosso procedimento, na nossa fala, na nossa conduta em nossa casa, na nossa igreja. Porque essa é a vontade de Deus, amados. Que uma geração forte se levante. Por que Faraó decidiu matar as crianças hebreias? Porque os hebreus estavam fortes. O
povo de Deus, os filhos de Deus é um povo forte. É um povo forte. Nós passamos por tribulações, mas nós não caímos. Nós permanecemos, porque temos um espírito excelente dentro de nós. Nós passamos por momentos de adversidade. Olha para essa pessoa, esse vaso forte que está do seu lado. Diga assim: é você mesmo. Diga assim: aroeira de Jeová. Olha para ele de novo, para ele, diga assim: canela de fogo. Amém. Aleluia. Amados, se falta tão pouco, agora é que a gente precisa ser mais e mais intenso. Porque eu sei que nesse tempo que a gente está vivendo, as coisas estão apertando. Alguém está tendo pressão? Eu ouvi ontem, eu achei maravilhoso. Qual a panela que a comida sai bem rápido, assim, fica boa? Qual é a panela? Não é? A panela de pressão. Mas a válvula de escape tem que estar boa, porque senão vira uma bomba. E a gente tem, amados, nós temos uma válvula. Nós temos o Espírito Santo, nós temos uma vida de oração. E nós estamos nos expondo a esse tema maravilhoso. Diga sim. Nunca diga não para as coisas do Senhor. Se Ele te chamou, estou pronto. Eu não vou retroceder, eu vou avançar. Porque aquilo que o Senhor nos chamou, amados, para fazer, a gente precisa fazer. Diga sim. Nunca diga não para as coisas do Senhor. Até porque Ele está investindo em nós. E esse investimento que Ele está fazendo em nossas vidas não é um investimento comum, é um investimento sobrenatural. Diga sim ao chamado do Senhor. Diga assim: eu vou experimentar. Diga bem forte: eu vou experimentar uma vida tão plena e profunda que eu jamais voltarei atrás. Você crê nisso? Onde você está? Levante-se. E nós vamos orar, e você vai orar por você nesse momento. Nessa confissão de fé que você fez, você vai experimentar de uma vida tão plena e profunda que jamais você vai voltar atrás. Faça hoje, ratifique a aliança que você tem com Ele. Você tem uma aliança com o Eterno. Ratifique essa aliança. Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui confessando mais uma vez, ratificando, renovando com a minha confissão a aliança que eu tenho contigo. Não vou voltar atrás. Todo investimento que você fez em minha vida até aqui, eu estou aqui declarando e te agradecendo pelo investimento na minha vida, na minha família. Tudo que o Senhor fez por mim, tudo que o Senhor vai fazer, eu estou renovando, eu estou regando a minha aliança contigo. E eu não vou voltar atrás, eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar. Porque eu sei que o Senhor tem para a minha vida coisas que nem eu imagino. Mas diga a Ele que você está pronto para usufruir. Diga a Ele que você está pronta para usufruir, independente dos obstáculos que possam vir, mas você decidiu permanecer. Diga a Ele do seu amor fervoroso, da sua aliança que você fez com Ele, essa aliança que é inquebrável, aliança que homem nenhum pode te dar, mas o Senhor deu a você uma aliança eterna, e essa aliança é regada com amor, essa aliança é regada com proteção. Você foi escolhida do ventre, e o diabo sabe quem você é, e tem tentado investir contra a sua vida para você retroceder, mas você não vai. Você vai avançar, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Tudo que você tem, Ele te deu, Ele te confiou, e Ele tem te amado, Ele tem te cercado. Seja fervoroso no Espírito, seja fervorosa no Espírito. Alcance vidas com a sua vida. Exale o bom perfume que Ele te deu. Você cheira bem. Você tem o frescor dEle. Você tem a essência dEle. E você carrega a sua essência. Seja aquilo que Ele te chamou para ser. Diga sim. Diga sim, você é escolhido. Escolhida por Deus. E aquilo que Ele te chamou para fazer, você vai fazer. Você vai fazer. E nada vai impedir, nada, não deixe nada impedir a obra do Espírito em sua vida, porque Ele é bom. Nosso Pai é maravilhoso. Nosso Pai é maravilhoso. Amém?
Glória a Deus, glória a Deus. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: que honra está ao seu lado. Amém? Você pode sentar. Agora, aleluia. Amados, eu pedi para os ministros da música. O Alex olhou: e aí, pastor? Eu falei: é isso mesmo, peraí. É bem interessante. Nós vamos cantar agora uma música, uma adoração ao Senhor. E é bem interessante quando a gente tem essa convicção daquilo que o Senhor fez por nossas vidas. E essa semana eu estava meditando na letra dessa música, né? Eu sei que em momentos específicos os autores das canções, eles têm palavras-chave de impacto para a vida deles naquele momento. E aí tem uma parte que fala assim: gastarei meus dias, né, aos teus pés. E eu lembrei, Milena, daquela professora. Você chegou a ouvir o vídeo? É tão interessante, amados, quando nós somos observados por outras pessoas, pessoas da sua casa, fora da rua, seja onde for. E você precisa causar sede nas pessoas para que elas bebam a água que você já tem. Tinha uma propaganda de um refrigerante de 1412 chamado Tim. Provoque a sua sede até não querer mais. Depois acabe com ela com Tim. Quem lembra? O irmão Erival deu até um sorrisinho ali. Em 1412 tinha essa propaganda. E eu lembro que eu vi aquele homem comer aquele pastel no deserto seco, e depois dele provocar a sede, ele ia tomar aquele gole de refrigerante, como se fosse a Sprite de hoje, né? Era transparente. E ele saciou a sede dele. E o Espírito Santo falava comigo sobre isso. Nós temos água. Por que nós precisamos ser sal? O sal, quando ele é comido, muito, você tem que tomar água, né? Fazer a diferença, e principalmente ele provoca sede. Nós precisamos provocar sede nas pessoas, para que elas também, onde elas sabem que podem encontrar água, elas vão ter, que é onde nós temos. E a nossa vida, amados, é tão rápida, tão passageira nesse lugar. E aquilo que a gente precisa fazer, nós precisamos fazer ainda nesse tempo. Amém? Então você pode ficar em pé, nós vamos ter esse momento. Aleluia. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Diga ele. Dias
e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, oh aleluia, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Diga mais uma vez, é ele. Meus dias, e ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Tem recompensa, amados, tem recompensa, tem recompensa para aqueles que de fato estão investindo os seus dias. Investimento, investimento, investimento. Quando João Batista declara, importa que ele cresça, ali estava determinando a melhor e maior aliança que estava chegando. A antiga estava se passando e ele iria se manifestar, nova e viva aliança. Hoje nós estamos nessa aliança, essa aliança inquebrável. Aprenda a depender mais e mais do Senhor. Aprenda a usufruir dessa aliança perfeita. E Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vem. E aquilo que Ele está fazendo, amados, em nosso meio, em nossas vidas, dentro de nós, se mova, deixa Ele fazer. Nós nem sabemos o que vai acontecer em 2025. Quando estávamos em 2019, 2020, já havia algo tão atormentador que viria, que foi chegado um vírus. Mas o que o Senhor fez conosco? Nos guardou. Nos guardou. E guardou aqueles que creram. E muitos já não estão aqui, já partiram, e o Senhor sabe todas as coisas. Mas hoje qual é o nosso papel? Louvá-lo, exaltar e engrandecer o seu nome. Amar Ele acima de tudo, acima de todas as coisas. Ame ao Senhor, ame ao Senhor, ame ao Senhor, ame-o, ame-o, pense nele. Viva por Ele, para Ele, se mova por causa dEle, dependa dEle, fale com Ele. Se envolva com as coisas dEle, coloque as coisas dEle como primeiro. Ame-o, ame-o, ame-o. E diga sim, diga sim, diga sim, diga sim, diga sim. Porque Ele está vindo trazer a sua recompensa, a sua recompensa, a sua recompensa. Amém? Graças te damos, Pai, graças te damos, graças te damos. Amém, amém. Quando você for sentar, dê um sorriso para essa pessoa que está ao seu lado. Diga assim: como é bom estar aqui nessa manhã ao seu lado. Aleluia. Glória a Deus, amados, glória a Deus, glória a Deus. Diga sim, diga sim, diga sim. E sabemos que aquilo que o Senhor começou a fazer em nós,
Ele vai fazer mais e mais, amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós temos esse capítulo 8 do livro. Nós estamos debruçando nele, um livro de apoio, um livro que temos meditado. E nesse capítulo tem esse título. Vamos ler juntos? Embora escolhido por Deus, o caráter de Paulo tinha que ser transformado antes que Deus pudesse usá-lo. Achei bem lindo e interessante esse capítulo, porque traz para as nossas vidas muitos apontamentos. Amém? Às vezes, para muitos, a chamada ministerial ou o chamado de Cristo, aquilo que Deus nos chamou para fazer, é de qualquer jeito. Eu vou porque eu sei falar muito bem, então é porque eu tenho um chamado. Não, eu vou porque eu sou bem articulada e eu consigo falar com muita gente, então acho que eu sou uma liderança. E as pessoas começam a olhar para seus dons, para suas aptidões e habilidades e achar que aquilo é o suficiente para o reino. Só que existem aptidões, habilidades, dons que o Senhor nos confere, que nascemos com eles, sim. Mas existem coisas muito mais importantes do que dons, que é caráter, que é fruto, que é o que está dentro de nós, que é o que precisa ser a cada dia forjado e trabalhado dentro de nós. Caráter é algo que vai apontar para o que uma pessoa precisa ter como permanente dentro dela. Caráter de um homem e uma mulher de Deus não pode mudar. Existem sim circunstâncias e humanidades que podem em determinados momentos se manifestar e acontecer, pode. Mas isso não vai definir uma vida, o caráter daquela pessoa. Por um momento ou uma circunstância, a gente precisa estar bem maduro sobre nós falarmos do amor de Jesus no ministério da reconciliação, amém? Recebemos a palavra da reconciliação, e essa palavra que nós recebemos, como se Deus exortasse por nosso intermédio, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos confiou a palavra da reconciliação. Ele não jogou no nosso rosto, na nossa cara, você, Adelaide, você não, minha filha, nem que o anjo Gabriel me convencesse para você levar a minha palavra, eu não vou deixar porque você fez isso. Não adianta você me pedir, jamais. Pelo contrário, ele, além de não imputar a minha vida, as minhas transgressões, ele me deu uma honra. Hoje eu sou embaixador, olha aí. Olha para o embaixador que está aí do seu lado. Meu Deus do céu. E quem nós somos, representamos legalmente o céu. Não é qualquer estado ou país, é o céu. É a divindade. É o que nós representamos. E Paulo, ele havia sido chamado, desde o ventre havia um chamado, uma escolha do Senhor para a vida dele. Mas a Bíblia fala que antes dele ser liberado, para ele ir para onde ele deveria ir, ele precisava ser treinado. Diga assim, testado, provado. Amém? Diga assim, aquele que está pronto para ir, precisa estar pronto para ser treinado. Digo, para ser preparado. Amém? Quem vai é porque exigiu dessa pessoa um tempo de preparação. E a vida de Paulo foi uma vida que foi para as nossas vidas um exemplo de preparação e de um homem que não retrocedeu em meio a tantas circunstâncias que ele viveu. Paulo, ele teve um encontro com o Senhor. Amém? E nesse encontro que ele teve com o Senhor, a Bíblia fala que ele caiu em si. Ele viu que o que ele tinha era como se fosse nada. Porque o que ele estava recebendo era muito, muito melhor do que estava diante dele, de um conhecimento que ele tinha, de uma convivência que ele tinha. Então, tudo que ele havia recebido humanamente, ele estava jogando, ele estava lançando para que ele recebesse o que era muito melhor, as coisas do Senhor. Mas foi pronto, só isso aqui, esse encontro, as escamas caíram dos seus olhos e Paulo se converteu? Não, ele teve o seu tempo de preparação.
Amados, um homem e uma mulher, para ser usado por Deus, nós precisamos ter a consciência de que nosso interior precisa ser confrontado, arrojado, forjado, para onde Deus quer nos colocar, e aquilo que Ele designou para as nossas vidas para fazermos, nós não negociarmos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Para que as nossas habilidades, os nossos dons, não sejam como se fosse o álibi para aquilo que Deus quer, é a aprovação, melhor dizendo, de Deus, daquilo que Deus quer fazer através da minha vida. Mas o fruto, o caráter, precisa ser a evidência na nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, aleluia, capítulo 8. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Atos capítulo 8. Nós vamos ver aqui no versículo, na verdade, capítulo 7, a partir do versículo 57, nós vamos ler o capítulo 8, versículo 1, mas vamos entender aqui um contexto, amém? Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição, dispersos pelas regiões da Judéia. Sabe que nós estamos recebendo essa palavra? Estava diante de um mártir e vendo toda aquela tragédia acontecer, estava bem ali, na mente dele estava assim: estou cumprindo o meu propósito, em nome de Deus, esse povo aqui vão todo morrer, e eu vou fazer com que as coisas certas aconteçam. Muitos homens e mulheres estão achando que estão fazendo as coisas certas, mas estão caminhando para um precipício. E a Bíblia fala que este jovem Saulo levassem presos para Jerusalém. Diga assim: os do caminho eram perseguidos. Diga assim: os de Cristo eram perseguidos. Esse era o nosso nome, a gente não chamava evangélico, crente, protestante, era o caminho. Ah, lá vai os do caminho. 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado por Tarso, pois ele está orando. O que Saulo estava orando? O que Saulo estava fazendo? Orando. Por que ele estava orando? Pode me falar? Diga assim: aquele que vai sair da comunhão. Amados, a comunhão, o primeiro ponto que nós vamos observar para um homem e uma mulher está preparado para ir, é a intimidade com Deus, é a intimidade com o Senhor. Uma pessoa que tem intimidade com Ele,
ela vai ter o relacionamento, e esse relacionamento vai dar direções para que ela faça ou não faça aquilo que foi chamada para fazer. Porque se eu fui chamada para fazer algo, se eu vou fazer as coisas do que eu acho ou o que eu penso, esse chamado é meu, não é dele. Porque se eu fui chamado por ele, eu preciso prestar contas para ele. E saber o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E uma das áreas do ser humano que precisa ser forjada e confrontada é a humildade e submissão ao Senhor. Eu não vou falar lideranças não, amados, é ao Senhor. Porque quando decidimos nos submeter a Ele, o que Ele chamou para fazer, você vai fazer, você não vai retroceder. E uma vida de intimidade é uma vida de relacionamento e posicionamento. Porque se o Senhor está, eu faço. Se Ele não tiver, eu não vou fazer. Foi assim com Moisés, um grande líder. Um chamado de Deus. O chamado de Deus para a vida de Moisés não foi qualquer chamado. Foi um chamado para tirar o povo de uma escravidão e conduzi-los a eles para irem para uma terra que manava leite e mel. E era uma responsabilidade muito grande, era um fardo que estava sendo auxiliado pelo Senhor, mas que estava em momentos de desafios, havia demais. E se uma pessoa, amados, não abrir o coração para ouvir as direções do Espírito, o caráter dessa pessoa é um caráter desviado, não é um caráter forjado por Deus, porque ela vai fazer aquilo que ela quer e jamais vai fazer o que o Senhor quer. E quando que eu sei que uma pessoa está com o seu caráter transformado? Nesse primeiro processo aqui, ó. Aleluia, travou. Deu? Novo nascimento. É uma primeira etapa para que nós venhamos a entender. Quando uma pessoa começa o processo da transformação, ela nasce de novo. E o que acontece no novo nascimento? O homem, pecador, ele estava separado de Deus, amém? Romanos 3 fala sobre isso. Todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Porque o pecado, ele não está associado com o Senhor, amém? E o homem pecador, ele teve o encontro com quem? Com Jesus. Quando Jesus, ele está unido àquela pessoa que o recebeu, mas a todos quanto o receberam, deu o poder e o direito de ser feito o quê? Filhos de Deus. Nós nos unimos a Ele e nos tornamos um só. Eu estava morta, você estava morto nos nossos pecados, nos nossos delitos. Por isso éramos pecadores. Por causa da nossa natureza pecaminosa, pecávamos. Não que, mas então fulano pecou e como é que faz? O pecado em uma pessoa que foi transformada no seu espírito, o seu espírito foi recriado, não define a sua posição de filho. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque se pecarmos, não é a nossa natureza. Ninguém está livre. Mas a consciência que precisamos ter de uma vida nele, posicionada, santa, santificada pela palavra. Amém? Éramos pecadores, estávamos separados da glória de Deus. E por causa de Jesus, nós nos tornamos, acho que está travando aí, né? Justiça de Deus. Amém? Inocentes, justificados. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que nós nos tornamos nele justiça.
essa árvore no formato de uma cabeça humana. Esse ali era o nosso estado. Estávamos desse jeito, secos, sem vida. Estávamos em tempos de tantas oportunidades que Satanás tinha acesso à nossa mente. E não tínhamos coisas boas, porque estávamos mortos. O morto, ele não tem o que pensar, ou pensa só coisas ruins, no sentido da separação do homem com Deus. O caráter de uma pessoa, ele não vai ser transformado de uma hora para outra, no sentido de uma convicção que ele precisa ter dentro de quem ele era. Se uma pessoa ela tinha facilidade de enganar as pessoas durante uma vida inteira, hoje ela, vamos supor que tenha 56 anos de idade, e ela era uma pessoa muito perversa, mentia e enganava as pessoas, já até cometeu alguns crimes. E a Bíblia fala que essa pessoa está morta nos seus pecados, nos seus delitos. Mas ela se encontrou com Jesus, dentro de uma cadeia. E ali dentro daquela cadeia, ela nasceu de novo. O nome dessa pessoa foi escrito no livro da vida. Ela foi perdoada. E ela recebe o alvará, ela recebe a absorção. E ela... Só que de vez em quando a necessidade chega e ela lembra das facilidades do dinheiro que ela tinha. E ela vai para querer enganar alguém para ganhar um dinheiro. Só que o Espírito Santo habita dentro dessa pessoa e vem o freio. Não, faz isso, é errado. Essa palavra que nós precisamos ter hoje, sair daqui hoje, de um caráter de uma pessoa. Ninguém peca quando conhece a Jesus em paz. O Espírito Santo, ele vai dando sinais, alertas. Por que nós precisamos ter a palavra na nossa mente, perto de nós, na nossa boca e no nosso coração? Mas o primeiro lugar onde essa palavra precisa estar é na nossa mente, no sentido de conhecimento. Eu preciso ouvir a palavra, entender a palavra, e essa palavra precisa cair no meu coração. Quando a palavra cai no coração de uma pessoa, ela começa a falar a palavra. Aquela pessoa foi molhada pela unção, a mente dela começou a conhecer a palavra de Deus dentro da cadeia. E ela entendeu na cadeia, se ela continuasse vivendo o que ela vivia antes, ela vai viver uma vida não somente atormentada, mas vai viver uma vida, infelizmente, condicionada àquilo que Satanás traçou para a vida dela, uma vida de derrota, uma vida de perdição. Mas a luz chegou, ela foi iluminada, e ela entendeu que ela não pode mais fazer aquilo, porque agora ela é um instrumento de Deus. Ela vai ser um canal, ela é um canal de Deus para outras pessoas, para que outras pessoas sejam salvas. Porque a paz que essa pessoa recebeu, ela sabe que a família dela precisa ouvir. E se ela volta nas trajetórias do passado, a família vai falar assim: nossa, você não mudou nada, você está pior do que você era. Porque a paz que essa pessoa recebeu, que ela foi transformada, o Espírito Santo veio habitar dentro dela, ela sabe que o que ela fazia, ela não pode fazer mais. Porque agora ela representa Jesus. E Jesus não vai enganar as pessoas, Jesus não enganou as pessoas, e ela sabe que agora ela é uma nova criatura. E como que ela precisa ter essa consciência? Conhecendo a palavra, sendo santificada, transformada a mente dela na palavra. Transformando, renovando a mente dela na palavra. Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa ser transformada. O nosso caráter, os nossos pensamentos, as nossas vontades, emoções, se elas não estiverem alinhadas com a palavra, se nós não estivermos praticando a palavra, não tem como o caráter de Cristo ser manifesto em nós. Os Gálatas, eles tinham recebido a palavra, estavam crescendo, começaram no Espírito. E começou a vir uma onda de religiosidades e tradições. E quando Paulo se depara com os Gálatas, eles estavam nas práticas judaizantes. Eles não estavam mais vivendo aquilo que estava proposto para eles, e se inclinando para as coisas da carne. E a Bíblia fala que Paulo diz em Gálatas 3, vocês estão doidos, é? Quem foi que fez uma macumba para vocês? Quem enfeitiçou vocês?
Vocês começaram no Espírito e vão terminar na carne? O evangelho que eu preguei para vocês, vocês estão jogando tudo pela janela. O que aconteceu? Vocês estão doidos. E muitos homens e mulheres não estão vivendo o chamado de Deus na vida deles, o ministério de Cristo na vida deles, porque o caráter não está forjado, não estão firmes, fiéis, leais ao Senhor. Coisas tão mínimas tiram pessoas da rota, do propósito de Deus. Seja um relacionamento, seja um trabalho, seja uma dificuldade, seja uma enfermidade que chega. Pessoas estão saindo rapidamente daquilo, do propósito, do chamado de Deus para a vida daquelas pessoas. Porque o caráter não está forjado. E Paulo escreve para os Gálatas: eu estou sentindo dores como que parto, para ver, ou até que o caráter de Cristo seja forjado em vocês, seja formado em vocês. E o caráter de um homem e de uma mulher, amados, precisa ser forjado. Nós precisamos estar firmes em meio a tantas coisas que nós temos visto. Quantas pessoas, eu não vou dizer coisas grandes não, coisas pequenas, elas saem da rota, porque o caráter não está preparado. Quando uma pessoa está forjada, a sua mente começa a produzir as boas, fruto do Espírito. Começa a manifestar, porque tudo é aqui, amados, na mente. Nós podemos pegar a graça, a graça, super graça, como é que chama aí agora? É super graça, é? Que tudo, hipergraça. Não é isso que eu estou pregando. Estou pregando a justiça de Deus, santos, inculpáveis em meio a uma geração corrupta e perversa. Mas o caráter de uma pessoa, ela precisa ser forjada. Precisa estar forjado para ser um vaso de Deus, um instrumento de Deus, por causa das pressões, amados, porque a nossa luta não é carnal. Você acha que o inimigo vem com coisinha pouca para você? Vem nada. Vem áreas que você acha que está tudo bem, cuidado. Olha para esse vaso que está do seu lado, diga assim: vigia, vaso. Amém? Isso é muito importante. Vamos lá em Romanos, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vamos nos amoldar, amados, que o nosso caráter é o caráter de Cristo. Amém? O que Cristo pensa, nós pensamos. O que Cristo fala, nós falamos. O que Ele age, nós agimos. Nós buscamos, somos discípulos, buscamos fazer o que o nosso mestre nos ensinou. O seu olhar é o olhar de Cristo. Olha essa pessoa que está do seu lado, ela tem o olho de Jesus. O olho dela é de Jesus, certeza. Sabe o que se chama isso, amados? Convicção. Convicção. Não negocie aquilo que o Senhor te entregou. O que Ele te entregou é para você fazer. O que você faz hoje tem e precisa glorificar o Senhor. Amém? E no que nós estamos falando sobre a nossa mente, existe um processo de transformação da nossa alma. E nesse processo requer um tempo. Amém? Eu achei bem interessante que Rick Renner ele traz, porque ele vem falando o processo da transformação da mente requer uma reforma geral e uma grande obra do Espírito. Porque vem sofismas. A mente tem o tempo. A gente precisa estar ali, renovando, transformando, colocando as coisas no lugar. Às vezes você passou por uma decepção dias atrás, você, não posso, isso aqui também não, eu preciso focar. Até porque, amados, máscaras, elas não ficam. Máscaras caem. Quem é, quem não é, não é. Você concorda? Quando homens e mulheres abrem sua boca e falam assim: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Amém, glória a Deus. Quem é de Jesus anda como? Fala como? Amém? Você é um homem e uma mulher que o Senhor chamou. Então seja um instrumento. A cada dia, não negocie os princípios que Ele implantou dentro do seu coração. Tristezas
perseguições, circunstâncias podem até ter chegado, mas você precisa ficar firme naquilo que Ele te chamou para fazer. E Paulo, o ministério de Cristo na vida dele começou a romper quando aquele homem entendeu que ele tinha que se submeter aos pais da igreja, aos apóstolos. E ele ficou um tempo em Jerusalém. Ele ficou ali sendo preparado, entendendo que a mente... E Paulo sabia das suas limitações. Ele sabia o que ele precisava viver. Amém? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você é o que você era? Sim ou não? Quem você era não pode definir quem você é, mas quem você é vai definir o seu presente e o seu futuro. Hoje quem você é hoje, determina quem você é e o que você vai viver. Agora, o seu passado... Amém, amados? Ninguém lembra, Jesus, no céu ninguém lembra de quem você era, no sentido de pecado. Mas o que Ele te chamou para fazer, você precisa estar preparado para receber as instruções do Espírito Santo e aceitar esse processo. E assim foi na vida de Paulo. Ele era uma pessoa, mas quando ele se converteu, ele foi transformado. Quando nós somos transformados, nós decidimos viver, amados, aquilo que nós somos chamados para viver. Ser um vaso de Deus, ser um instrumento de Deus, é estar pronto para receber as provações que vão vir, os testes que vão vir. E muitas vezes até sonhos. Você sabia que tem sonhos que você tem, que é Deus provando o que você vai, até o final, o que você vai pensar ou não vai pensar? Ou que você vai executar ou que não vai executar? Se você vai seguir a palavra, o que diz, ou o sonho que você está tendo? Eu lembro um dia que eu tive um determinado sonho. E naquele sonho eu acordei assim meio perturbada. Eu falei, não, mas isso aqui está repreendido em nome de Jesus. E na hora o Espírito Santo veio, saltou do meu coração o Salmo 139. Ele te sonda e te conhece. Eu estou provando o seu coração. Ele vai provar o seu coração. Até que ponto você vai acolher determinadas situações. Até que ponto você vai ir de acordo com um pensamento que chega ou algo que você viu. Até que ponto você vai. Isso são testes que você está sendo confrontado dentro de você, porque Ele está examinando, perscrutando tudo que está ali dentro. Sabe o raio-x ali, ó, opa, vermelho, isso aqui não pode ficar. Isso aqui não pode ficar. Se você acolhe coisas ruins dentro de você, não tem como você falar ou viver coisas boas da parte de Deus. Ele está sondando o nosso coração. Diga assim, sorria. Você está sendo filmado. Amém? Glória a Deus. Apareceu ali. Eu gostei muito dessa imagem, porque vem falando do despir do velho homem. E do que nós recebemos, nós já nos despimos do velho homem, dos feitos, de tudo aquilo que nós éramos, nós não somos mais. Olhe para as suas mãos, essa mão é milagrosa. Onde você toca essa mão faz milagre. Onde você vai, você carrega o dínamos, o poder de Deus. Amém? Agora nós não podemos, amados, ficar alheios a tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado conosco. E tem feito em nossas vidas, amém? Abra sua Bíblia rapidinho em Gálatas. Aleluia. Capítulo 2. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga assim, o meu Pai me ama. Diga, está cuidando de mim. Amém? Quem está sendo cuidado pelo Senhor? Amém, glória a Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 1 diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Diga assim, o tempo vai definir o caráter. Amém? Como que você vai estar daqui a 14 anos? Como que você vai estar em 2025? Amém? As alianças que você fez, as decisões que você fez, assentou no seu coração.
como que você vai ficar? E Paulo, a Bíblia fala que ele volta para Jerusalém e leva Tito. Subi em obediência a uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Um homem que matava, estava pegando uma carta para matar, para prender pessoas e levar para Jerusalém. Agora ele estava indo para Jerusalém, guiado pelo Espírito Santo, com uma visão, com uma revelação da parte de Deus, e na ousadia, para levar para os pais da igreja o que estava acontecendo com os gentios. E a Bíblia fala que este Paulo estava convicto dentro dele, havia algo forjado, algo tão certo dentro dele, que era inegociável o que Deus tinha falado para ele. Amados, a palavra que nós temos recebido da parte de Deus, não negocie. Cuidado com os atormentadores de emoções que estão alojados dentro de internet, dentro de redes sociais, que vêm trazendo tantas coisinhas e acabam trazendo distorções do evangelho genuíno que recebemos da parte de Deus. E aí ele diz aqui no versículo 3: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Era grego Tito, convertido ao cristianismo, mas recebeu no espírito a sua circuncisão do coração, não do corpo. Uma vida de fé. E a convicção daquele homem era: olha, é isso aqui que eu prego e eu não abro mão, porque Deus falou comigo e eu estou pregando, eu estou trazendo o evangelho genuíno. E aí no versículo 4 diz assim: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. O que se chama isso? Caráter. Porque lá no início ele se deixou ser amoldado e entendeu quem ele era, mas entendeu o que ele era, estava fazendo hoje, quem ele é, para alcançar o maior número de pessoas e não abrindo mão daquilo que foi dado a ele. Muitas pessoas estão abrindo mão, amados, do chamado, porque estão recebendo influência. Mas eu acho que não é bem por aí mesmo. É verdade, eu acho que podia ser assim. Fique com a palavra e permita aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo dentro de você. Amém? E Paulo, a Bíblia fala que ele trouxe para ele essa convicção. Eu queria que você fosse comigo lá em 1 Timóteo. Aleluia. Amém? Aleluia. Capítulo 1. Amém? E tudo Paulo dava para quem era para ser dado, a glória e a honra ao Senhor. Mas olha o que interessante, amados. A característica de uma pessoa transformada pelo Espírito, não só no seu coração, mas na sua mente. Porque as características que você tinha, a forma com que você falava, que trazia muitas vezes prejuízo para um grupo de pessoas, até para a sua família. Sua forma de falar, até isso tem que ser diferente. Sua forma de agir, sua forma de vestir tem que ser diferente. Para aquilo que o Senhor tem a fazer através de você. Se você era uma pessoa que andava, de uma forma indecorosa, uma forma sensual, você não faz mais. Por causa de quem habita em você e do que o Senhor tem feito em você e através de você. E Paulo sabia quem ele era, mas entendendo que ele não era mais. Olha o que diz aqui no capítulo 1, versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Diga assim: a fidelidade promove o ministério. Amém, amados? Ser chamado por Deus, você precisa entender o que é ter caráter, o que é ser fiel. E quem vai dar a promoção é o Senhor. É o Senhor que nos encontra, amados. Ele vê o nosso coração e precisamos estar prontos, ajustados o nosso caráter para Ele nos usar. Imagina um profeta
no ministério, no ofício de profeta, com a sua alma toda descompensada, uma pessoa que se ofende facilmente, critica, uma pessoa rebelde, para passar uma mensagem de Deus, essa pessoa vai conseguir? Jamais. Se um exemplo, Deus tem um recado para a vida do Adalberto, e o profeta todo descompensado lembrou do que o Adalberto fez com ele há 3 anos atrás. Deus manda te dizer, conserta a sua vida, porque você estava assim assado, e o irmão está tudo na bênção, o irmão está tudo bem. Precisamos estar conscientes, amados, do que realmente o Senhor quer fazer através de nós e fluir através de nós. Amém? O chamado de Deus para a nossa vida é algo muito importante que precisamos zelar, mas precisamos estar prontos, nosso caráter forjado, para que venhamos a ser encontrados fiéis no chamado. Amém? Aí ele continua dizendo: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. E transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. E eu achei interessante Rick Renner trazer uma palavra insolente. Olha aqui, eu até coloquei aqui no nosso slide. Insolente. Opa. No grego quer dizer o quê? Ubristes. Essa é a palavra para o sádico, ou alguém que maltrata maliciosamente, ridiculariza publicamente e abusa fisicamente de alguém em nome do seu próprio prazer. Isso aqui era Paulo. Gostava de humilhar as pessoas em público. Vamos supor que encontrou, sei lá, o relógio do Pedro quebrou. Eita, cara, o relógio quebrou, você está doido? Isso aqui começa a fazer danos com algo que trouxe constrangimento para o Pedro. E Paulo, ele era assim, ele ridicularizava, mas ele recebeu o que havia muito maior e excelente, que foi o amor. Quantas pessoas ridicularizam, riem das outras? Paulo era assim. E nesses últimos dias a gente tem visto muito isso. Ninguém pode fazer nada, começa a sorrir. Ah, você fez isso, você fez aquilo. Nós precisamos tomar cuidado nas pequenas, nas médias e nas grandes coisas. Quando a Bíblia fala, quando a Bíblia fala bem aqui que ele era blasfemo, perseguidor e insolente, é o mesmo que quer dizer sádico. Alguém que maltrata maliciosamente, desdenha, humilha. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é promover as pessoas. Nós não humilhamos, não maltratamos maliciosamente alguém. Ou colocamos as faltas das pessoas em público. Isso não é bíblico. Nós cobrimos, nós guardamos as pessoas. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: nós somos como Cristo. E como Cristo, nós amamos. Na página 217, o autor ele diz assim: então a palavra insolente indica um tipo muito distorcido de perversão, mas essa foi a palavra exata que Paulo usou para descrever o próprio estado de espírito antes da sua conversão. Ele pegou pesado. Olha, eu era sádico, eu tinha prazer em ver as pessoas sofrendo. Eu tinha prazer, eu achava o máximo pegar mulheres grávidas e serrar ao meio, ridicularizar elas. Pegava os cristãos e colocava eles em praça pública e começava a falar: e essa roupa aí, fala como Jesus, você não é o Cristo? Prega, vai, fala. Eu tinha prazer em fazer isso. Esse não é o nosso papel. E Paulo pegou pesado quando ele disse isso. Nós precisamos, amados, saber que a conversão de uma pessoa começa por dentro. O caráter de uma pessoa é por dentro. Nós não estamos aqui para ridicularizar ninguém, para descobrir ninguém. Pelo contrário, estamos aqui para guardar e para amar. Amém? Porque Paulo sabia quem ele era, mas pela graça, como ele diz aqui,
Mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. E transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele sabia quem ele era, as coisas ruins que ele fazia, mas ele tinha recebido o melhor. E no processo, amados, nós precisamos nos submeter. Amém. Como o processo do fogo, a purificação. Se submeta. Paulo, ele teve o tempo ali com os pais da igreja, se submetendo às instruções, sendo ali um momento de oração, momento de consagração. Ele estava se submetendo às unções, porque ele sabia o que Deus havia falado com ele, que ele seria um vaso muito útil, um vaso precioso em suas mãos. E no processo da purificação, amados, somos provados, mas para sermos aprovados, amém? Vamos ler juntos aqui? O tempo pertence ao Senhor, mas a preparação pertence a nós. Quanto mais forte o ministério, maior o fogo exigido para nos preparar. E aí, vai continuar? Vai jogar a toalha? Não podemos olhar para trás. Aquele que nos chamou está confiando em nossas vidas. Eu queria que você ficasse em pé. Aleluia. Paulo, quando ele recebeu as instruções do Espírito Santo, ele decidiu não negociar, ele decidiu avançar. Há um chamado, meu irmão e minha irmã, em sua vida, há um chamado poderoso de Deus na sua vida. E nesse chamado, aceite o processo. Não se define. Mas está muito grande, eu não sei nem como fazer, o que fazer. Vai passar, está tudo bem, vai passar. Nós estamos no tempo de sermos forjados por dentro. E entender que aquilo que Ele começou em nossas vidas, Ele vai terminar. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Se há alguma situação em sua vida que precisa ser forjada e preparada, deixe o Senhor fazer. Deixe o Espírito Santo fazer. Deixe o Espírito Santo fazer. Existem muitas coisas, amados, que Ele quer fazer através da sua vida. Nesses últimos dias, Satanás tem tentado muito contra a mente. A mente. Os nossos pensamentos. Tempestades mentais. Dê ordem hoje, nessa manhã, para essas tempestades serem cessadas. O governo da sua vida é de Cristo. Existem fortalezas que Ele quer construir. Mas você pode derrubá-las todas. Eu percebo algumas vidas que estavam por um momento de tamanha pressão, que o fervor já não está mais. Está tudo aí dentro, o fogo está aí dentro. Comece a falar, comece a dar ordem. A sua animação, o seu momento ápice de fervor é quando chega uma boa notícia, é quando algo tão extraordinário acontece. O que está acontecendo aí dentro? Brabra sondro yo shelere kelere brabras. Dran sombra bras sererias.
nesse ano de 2024, irmão G. Anderson, houve um vento de enfermidade dentro da sua casa. E Satanás queria que vocês permanecessem em um hospital até os últimos dias. Mas houve uma palavra que se levantou dentro: fé. Havia uma pressão muito grande que você estava vivendo. Chegou o tempo, meu irmão. Agarre e não solte aquilo que o Senhor disse para você. Você acha que não está acontecendo, mas está acontecendo. Ele está sondando de dentro para o que Ele quer fazer. Permaneça, regue em oração, regue em louvores ao Senhor. Aviva o que está dentro de você, que foi o Senhor que te deu. Morte não chega em seu lar. Foi cancelado na cruz. Designe hoje, aleluia. Designe hoje, dê ordem. E fale: Senhor, aquilo que o inimigo intentou foi cancelado hoje. Alívio chegou para dentro de você. O Senhor conhece seu coração e não desista em nenhum momento. A aliança é com Ele. Tem coisas grandes para chegar e vai ser rápido. Rápido. Famílias, parentes seus estão vendo transformação e alguns estão querendo saber mais. Vão chegar e vão perguntar, e você diga o que o Senhor fez. Tem coisas, amados, que nós vamos viver, mas se nós exercermos aquilo que o Senhor já disse para nós. Comece a orar em outras línguas. Aviva. Ei, você tem a presença. Você tem a presença, a convicção está dentro de você. É como Paulo disse. Paulo, para a minha vida e para a sua vida, é um exemplo e testemunho para o que realmente nós precisamos e podemos viver no Senhor. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E eu digo que eu era uma principal. Acorde, desperte. De que ele rambra sombria chedre teterereas, corambra sombria che, dele roko sambra bradandraia se. As coisas estão acontecendo, amados, e o Eterno está fazendo em sua vida. Aleluia, se alegre mesmo no Senhor. Ele te chamou para esse tempo. 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 Que ele aroa sambra braia show. Meu Deus. Não permita, amados, nada atrapalhar o que Ele te chamou para fazer. Não permita. Nesses últimos dias, nós precisamos ser mais intensos com aquilo que nós fomos chamados. Aleluia. O processo, você pode estar passando por ele, mas tem um proveito. Se é grande o que Ele te chamou para fazer, grande vai ser o fogo. Maior vai ser o fogo para tirar as maiores, ou o que está acontecendo como impureza, porque esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém? Você pode sair do seu lugar e orar com uma pessoa. Os casais vão estar orando juntos. Amém? Homem com homem, mulher com mulher. E ore com essa pessoa dizendo
para ela, para ele, o que o Senhor já designou. Não deixe, meu irmão e minha irmã, nada atrapalhar o que o Senhor começou. Irmão Luciano, você pode orar com aquele rapaz que veio ali, o visitante? Esse aqui que está sozinho. Milena, você pode vir ali, ó. Ora com a Dejanane ali. Aleluia. Aleluia. O Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando. Muitas coisas vão acontecer, amados, e já estão acontecendo. E esse tempo é o tempo que o Senhor te levantou, para que você entenda o propósito do que Ele está fazendo. Pai, nós te damos graças. E bem sabemos que o Senhor é bom e está cuidando, Pai, de todas as coisas. Nós te amamos, Pai amado. Todo jugo, todo peso, o Senhor está agindo, o Senhor está agindo. Lera brama songrea shedre que sendrea sobra brabrache. Seja você aquilo que Ele te chamou para ser. Fale de Jesus. Pregue Jesus, viva. Ela vai achororo babarararaço. Dre que sombreandora sembrea shedre que senderere. O Senhor está agindo, o Senhor está agindo, o Senhor está agindo. Permita Ele trabalhar. Permita. Você sairá daqui mais cheio, mais convicto daquilo que Ele te chamou para fazer. Aleluia. Aleluia. Pai, te damos graças. Te damos graças, Pai. Te damos graças, Pai. Te damos graças, Pai. Tu és aquele que nos chamou. E esse chamado nós dizemos sim. Nós dissemos sim. E vamos avançar naquilo que você nos chamou para viver. Oh, amado. Tu és maravilhoso. Seu povo, seus filhos são eleitos, escolhidos do ventre. E vão viver tudo aquilo que o Senhor tem. Aleluia. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Abraça essa pessoa e diga assim: você é uma bênção. Você é um vaso. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.